E aí pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula sobre poluição atmosférica. Bom, vamos lá. A poluição atmosférica agora é o buraco na camada de ozônio. O ozônio, a molécula química O3, ela surge a partir da reação do O2, do oxigênio, com os raios ultravioleta que vêm da atmosfera. Os raios fazem a molécula de oxigênio reagir e se juntar a mais um elemento químico, o oxigênio, formando o O3. Essa interconversão, o O3 se transforma em O2, o O2 se transforma em O3, ela acontece de acordo com um certo equilíbrio e forma-se aquela camada de O3 na atmosfera que impede, essa reação impede a entrada, ou diminui bastante, melhor dizendo, a entrada de raios ultravioletas na nossa atmosfera junto à nossa pele. Raios ultravioletas têm um poder de penetração, ele consegue atingir, o raio ultravioleta ele não te queima. Não é aquele que você vai para a praia e fica pegando sol e aí você fica morenão. O raio infravermelho faz isso. O ultravioleta ele tem poder de penetração, atingir as suas células da epiderme, o núcleo das suas células da epiderme, alterar o seu DNA e provocar em você câncer, câncer de pele. Por isso é muito importante essa proteção da camada de ozônio. Mas nós, seres humanos, na melhor das intenções, para nos trazer conforto, descobrimos alguns gases que poderiam resfriar os alimentos. E a gente passou a usar esses gases em geladeiras, em freezer. Esses gases são usados também em aerosóis. É o CFC, clorofluorcarbono. Só que esse gás, por causa do cloro, ele tem um poder de reação fantástico com o ozônio, transformando ele em O2 e liberando oxigênio. Então o que foi acontecendo ao longo dos anos do uso desses gases? A camada de ozônio foi sofrendo buracos em determinadas regiões. Esses gases eles iam se acumulando na região sul do planeta e surgiu um grande buraco na camada de ozônio lá, e em diversos outros pontos também do planeta. E isso traz muitos transtornos. Muitos animais que vivem nessa região foram apresentando problemas de pele seríssimos. Esse é o buraco na camada de ozônio. Cuidado, hein? O buraco da camada de ozônio está relacionado com a molécula ozônio, o O3, ok? Agora, o outro poluente, o mais grave de todos, aquele que pode levar à extinção da espécie humana e de várias outras espécies desse planeta. O aquecimento global, a intensificação do efeito estufa. Mas que fique muito claro uma coisa, o efeito estufa ele é muito benéfico. O efeito estufa ele tem a importância de fazer a Terra ter a temperatura que tem, a temperatura propícia para o surgimento da vida. O efeito estufa é que impede que a Terra seja um gelo-sol. O problema é que o efeito estufa é promovido pela camada, por exemplo, de CO2, que está lá na atmosfera, lá no alto. Os raios solares, ele sobe, ele bate. Existe uma inclinação no ozônio, o raio bate ali, o calor emanado do solo, ele bate ali e volta de novo para a atmosfera. Ele bate e volta, bate e volta. Só que em boa parte dele bate e vai embora. Volta só aquele tanto necessário para fazer o ar ficar nessa temperatura agradável. O problema é que a camada de ozônio, a camada de gás carbônico, ela foi aumentando e ficando grossa demais. E cada vez menos calor estava indo embora. E cada vez mais calor estava ficando na atmosfera. E isso foi fazendo o quê? Fazendo a Terra ficar mais quente, E não é um aumento de temperatura de 50 graus, de 40 graus. Não. Basta um aumento da média da temperatura do planeta em 1 grau. Meio grau, isso aí já é suficiente para trazer muitos transtornos. Os oceanos o oceano é aquele que absorve maior quantidade de calor. É ele que recebe o calor e pega para ele o calor. Quase 80% do calor da atmosfera. O que acontece com as águas dos oceanos? Elas vão ficando mais quentes, E aí pra galera lá do sul que pensou, opa, vai ficar gostoso tomar um banhozinho de praia, aguinha quentinha, que delícia e tal. Cuidado que esse conforto seu pode trazer prejuízo para muitas espécies aquáticas. E as mais sensíveis, os fitoplânctons. Fitoplânctons, aqueles animaizinhos, entre aspas, porque não é animaizinhos, Aqueles organismos que vivem ali na água, os fitoplânctons que realizam fotossíntese. Eles têm a capacidade, ele que produz a maior parte do oxigênio que tem na atmosfera. Eles são muito sensíveis à variação de temperatura. E essa variação de meio grau, de 1 grau, pode disseminar muitas populações de fitoplâncton dos oceanos, diminuindo também consideravelmente a emissão de oxigênio, esse oxigênio que a gente utiliza para respirar.
Os recifes de corais da Austrália têm sido verificado lá a redução da coloração daqueles recifes. E essa redução da coloração é devido à morte de muitas algas que existem ali. Microalgas que fazem o recife ficar todo colorido estão morrendo devido à alteração da temperatura dos oceanos. Está aí um problema sério da intensificação do efeito estufa. Cuidado, hein? O efeito estufa é bom. O problema é que a emissão de CO2 está intensificando o efeito estufa. Eu citei só um dos problemas, relacionado à temperatura do mar. Tem vários outros. Mas quais são os gases que promovem a intensificação do efeito estufa? O que a gente mais fala é o CO2, mas tem outros gases também. O metano. Quem são os grandes poluentes? As indústrias, carros. Os carros queimando seus combustíveis fósseis, aí, a gasolina, mandando CO2 para a atmosfera. Um gás carbônico que estava debaixo da terra na forma de petróleo há milhões e milhões de anos, nós estamos tirando e levando de volta para a atmosfera. E sabe quem também contribui demais para o aumento do efeito estufa? Você vai achar que é piada, hein? Mas não é não. É as flatulências dos gados. Isso, o peido do boi. O peido do boi. São toneladas e toneladas de gás metano emitido para a atmosfera por ano. Toneladas e toneladas. Isso ajuda a aumentar muito o aquecimento global. Veja só, hein? Que coisa, hein? O peido do boi. Mas é isso aí. É isso aí. Temos que entender, a ecologia vai entendendo cada vez mais a dinâmica da atmosfera, a relação do homem com o ambiente e vamos esclarecendo a humanidade como um todo. Olha, não faz isso, isso polui, isso não polui. Mas aí eu deixo uma dica para você no final, uma reflexão para você no final. Por quê? Por que mesmo hoje, a gente sabendo que produzir tanto CO2 pode trazer a extinção em massa de muitas espécies no planeta, por que assim ainda continuamos a emitir esse CO2? Por que não paramos? Essa é a grande questão. Protocolo de Kyoto, Rio+10, Rio+20, Eco 92, o mundo se reúne, o mundo tenta, várias organizações mundiais tentam fazer acordos. O protocolo de Kyoto foi um importantíssimo acordo para diminuir a emissão dos gases poluentes, especialmente CO2. E aí existem as cotas de carbono, regiões que plantam para diminuir, para compensar a emissão de CO2 que eles produzem. Várias estratégias estão sendo realizadas, mas a realidade é que nenhuma delas está sendo realmente efetiva na diminuição da emissão do gás carbônico. O que precisamos mudar, hein? O que está acontecendo? Fica aí uma reflexão para você, fica aí um entendimento desse problema seríssimo que é a intensificação da camada de CO2 provocando o aumento do calor na Terra. É o efeito estufa ficando poderoso. Fui, galera! Tchau!